Hoje vamos contar a história da Samsung, uma das corporações que hoje é um dos nomes mais poderosos do mundo. E não é por menos, hoje ela é uma das principais fabricantes de eletrodoméstico, notebooks, processadores, smartphones e muito mais. Só que ela não ocupou esse posto por acaso e nem apareceu do nada. A trajetória da sul-coreana vai bem além da linha Galaxy, que hoje é talvez o smartphone com maior sucesso e reconhecimento. E começa de um jeito tão simples que nem parecia que ela ia virar um gigante. Tudo começou na Coreia do Sul em 1938. Com 28 anos, o empresário Bill Chu-lee já acumulava investimentos de plantações de arroz e muitos estudos em economia. Mas a primeira empreitada de sucesso foi mesmo a Samsung Trade Company, que abriu na cidade de Daegu com uma verba bem limitada. Você não encontrava eletrônicos por lá. Era uma pequena loja de importação e exportação de produtos como peixe desidratado, vegetais e até macarrão de produção própria. O nome vem dos caracteres coreanos, Sam, que significa 3, e Sung, que significa estrela. O numeral do país significa grande, vasto e forte, e esses deveriam ser os pilares da empresa. As logos da Samsung tinham 3 estrelas até 1993, quando foi criado o famoso símbolo com o emblema de azul. Em 10 anos, a Samsung Trade Company se tornou uma das maiores empresas no setor no país. Ela agora era a dona de moinhos e fábricas próprias. Tecido, açúcar, algodão, eram só alguns dos principais produtos dela nessa época. A companhia expandiu para a capital de Seoul em 1947, ficando mais influente e ajudando a desenvolver o comércio regional e internacional do país. Aí aconteceu a Guerra da Coreia, obrigando Bill Chu-lee a deixar a cidade. Ele quase perdeu todo o negócio por causa do conflito, mas como ele tinha uma diversidade de produtos espalhados por várias cidades, ele conseguiu manter a Samsung em pé. Com a construção de refinarias, venda de fertilizantes e até mesmo com seguros de vida, conseguiu deixar a Samsung em pé. O nome Samsung Corporation só foi oficializado na década de 1940, quando um parceiro comercial impulsionou ainda mais a companhia. Já em 1969, nasceu finalmente a Samsung Electronics, que era para ser só apenas um braço direito da Samsung Corporation, mas ela se transformou e passou a ser a Samsung que hoje nós conhecemos, como produzindo fornos elétricos, máquina de lavar, micro-ondas, e o primeiro produto a ser fabricado foi uma televisão que era na época em preto e branco, que depois, com o passar do tempo, eles mudaram, fazendo que ela tivesse cor e que foi muito vendida na época. Na década de 1970, a Samsung abraçou mais áreas e ajudou até na fabricação de navios, além de entrar na indústria de semicondutores. Nessa época, a Coreia do Sul ainda engateava na economia e não era a gigante da tecnologia que conhecemos hoje. Em 1987, Mao e fundador Bill Chu-lee, quem assumiu a presidência foi um dos seus filhos, Lee Kun-hee, que está no cargo até hoje. Ele foi o responsável por transformar a Samsung uma marca global, expandiu as vendas para outros países, incluindo executivos estrangeiros. A Samsung foi então reestruturada e separada para focar só em algumas indústrias, mas ainda fabricando muita coisa. Ela ficou com setores de pesquisa e desenvolvimento em produtos químicos, engenharia e eletrônicos, deixando de lado a parte de alimentos. A Samsung também entrou no mercado da computação do jeito dela, chegando com tudo. Ela se tornou em 1992 a maior fabricante de chips de memória e discos de armazenamento para PCs. Mas quando ela se tornou a Samsung que conhecemos hoje? Seguindo com a história, o setor de telecomunicações nasceu na década de 70, mas a empresa agiu com calma no começo, fazendo pesquisas e criando componentes. O celular de estreia foi o SH-100. Ele nasceu em 1988, depois que engenheiros da Samsung compraram celulares da Motorola para estudar e ver como é que ele funcionava. Não foi um sucesso comercial, mas se tornou histórico por ser o primeiro criado e fabricado inteiramente na Coreia do Sul. A partir daí, você já conhece a história. A Samsung expandiu mundialmente o mercado de celulares, inclusive abrindo uma fábrica no Brasil, em 1988.
Vale lembrar alguns dos modelos dessa época, que não ficaram tão famosos quanto alguns concorrentes, mas ainda ficaram na memória de muita gente. O X480 foi um flip famoso e compacto e leve. O D500, ele já tinha tela deslizível e foi o que estourou no mundo, que vendeu mais de 1 milhão de celulares. Outro sucesso foi o E1100, que com uma tela de 1.52 polegadas e a bateria durava 13 dias standby. E teve o E1207, um dual chip que é vendido até hoje nas lojas do Brasil, que é um celular simples. E temos quando a gente se fala em Samsung, logo a gente pensa no celular Galaxy S. É o que transformou a Samsung no que ela é hoje. O primeiro dessa grande família é o Samsung Galaxy i7500, que saiu em 2009 já com o sistema operacional Android. Tanto ele quanto o primeiro Galaxy S, que saiu no ano seguinte, não fizeram muito alarde no mercado, mas receberam ótimas avaliações. Nem todo mundo gosta da interface TouchWiz, é verdade, mas ela se mostrava uma alternativa original no mercado. E como não falar do Galaxy Y, que foi o primeiro modelo de muita gente e super em conta no Brasil, estrondoso mesmo foi o Galaxy S2, que foi um sucesso esmagador e colocou a empresa de vez entre as maiores fabricantes de smartphones, para nunca mais sair das cabeças. No começo de 2012, a Samsung se tornou a maior fabricante de telefonia do mundo, ultrapassando gigantes como Nokia e Motorola. Os outros Galaxy seguiram com inovações e hardware poderoso, geralmente apresentados durante o Mobile World Congress, sempre em fevereiro e em Barcelona. Quem quebrou essa tradição foi o Galaxy S8, o modelo mais recente, que trouxe o Infinity Display com bordas quase imperceptíveis e novo assistente pessoal Bixby. E os smartphones geraram algumas variantes. O primeiro Galaxy Note foi lançado com muita desconfiança. Em 2011, uma tela de 5,3 polegadas era considerada imensa e pouca gente acreditava em um híbrido entre tablet e celular. Se deu certo, olha, em só 2 meses 1 milhão de unidades foram vendidas e a série é uma das mais badaladas da empresa. E não dá para esquecer a linha Galaxy Tab, cujo modelo de estreia foi o primeiro tablet do mercado com Android. Em termos de celulares, a lista vai longe, poderíamos falar da família A, J, C, Active, Grand e por aí vai. É simplesmente impossível listar todas as famílias de tablets e celulares da Samsung. A empresa foi até criticada por lançar aparelhos demais, dos modelos de entrada até os tops de linha, vários deles muito parecidos entre si, ou só para alguns mercados específicos. Mas olha, é claro que uma empresa tão grande, tão poderosa, tão influente, não poderia escapar de algumas polêmicas. E a Samsung se envolveu em várias delas, algumas muito bem explicadas, outras nem tanto. O presidente Lee Kun-hee chegou a pedir as contas em 2008 por causa de acusações de evasão fiscal e pagamento de subornos, mas foi perdoado pelo governo e voltou 2 anos depois. E agora, seu próprio filho, Lee Jae-yong, também teve problemas com a lei. Atual herdeiro da empresa, ele responde em julgamento por fazer parte de um escândalo de corrupção que envolve até a ex-presidente da Coreia do Sul. Além disso, a Samsung encarou o tribunal muitas vezes desde 2011, por acusações de quebra de patente da Apple e contra-atacou, acusando a maçã de cópias da interface e do formato dos seus produtos. Depois de anos de apelações e tentativas de banir a venda dos aparelhos uma da outra, a disputa ainda não acabou, direto. Mas a Samsung tem perdido as últimas batalhas na corte e deve ser obrigada a pagar uma bolada para a rival. Mas olha que curioso, apesar da rivalidade, a Samsung fornece chips e outros componentes para produtos como iPhone, iPad e uma parceria que ajuda os dois lados. Além disso, existe também toda a história envolvendo o Galaxy Note 7. Por problemas na composição e montagem das baterias, vários modelos explodiram ou entraram em combustão do nada. O produto sofreu recall, foi proibido em voos e virou piada mundial. A Samsung até hoje está em muitos, mas muitos mercados. Ela está em processadores, em telas, PCs, TVs, realidade virtual e, é claro, em smartphones. E se não fosse a Samsung, juntamente com outras empresas, a Coreia do Sul não seria a potência tecnológica mundial que é hoje. E você pode até não ser um grande fã dela, dos produtos ou da história dela, mas não tem como negar que ela é hoje um dos principais nomes do mundo da tecnologia e deve continuar sendo. A Samsung no começo teve um slogan muito famoso que foi Turn on Tomorrow.